Essa história é uma continuação da fábula da lebre e da tartaruga. Quando elas se conheceram, resolveram apostar uma corrida e deu no que deu, né? Gente, foi a última vez que a lebre descansou. O Fabulando Business vem de uma ideia anterior, né, que é o podcast Papo de Cultura. E as duas ideias, elas surgiram assim de uma maneira, como é que eu posso dizer, muito orgânica. E começou de uma vontade de compartilhar, sabe, mais histórias e trazer mais elementos pela voz de outras pessoas, né? Então eu e a Fá, nós unimos forças para isso e a gente começou a fazer o Papo de Cultura, que a lógica era falar de comunicação e de cultura de uma forma um pouco diferente, né? Ter convidados para contarem o que aconteceu, qual era a experiência disso, né? Surgiram de conversar, de pensar, né, em experiências passadas, pensar no futuro, pensar em coisas que a gente quer dizer, né, para as pessoas, né, para as empresas, para os profissionais. Então o Papo de Cultura surge assim, dessa forma, né, da junção da minha vontade de colocar voz no mundo com o viés jornalístico da Fá, né? E o Papo de Cultura começou com isso. Vamos falar sobre recursos humanos, sobre cultura organizacional, sobre comunicação nas organizações. Então a gente conversava muito, né? Conversa a mesma linguagem e aí a gente queria trazer mais pessoas para poder explorar diferentes temas, né? Então o Papo de Cultura surge assim. Fiz um podcast que era de entrevistas e também alguns episódios de diálogos nossos, né? Meu e da Paula. Tem uma inquietação minha, assim, não sei de onde vem, não me pergunte, mas tem uma inquietação que chegou, a gente fez 4 temporadas, né, do Papo de Cultura, a gente fez 3 e depois a última com os melhores momentos, né? Eu falei pra Fá, vamos fazer uma coisa diferente, né? Assim, vamos, sei lá, uma narrativa, queria ter outros elementos, né? E eu não sabia muito bem como fazer, queria contar a história de outra forma, né? Porque o Papo de Cultura, ele acaba contando a história, né? As pessoas vêm contar suas histórias, né? E aí teve um dia que eu falei, Fá, o que você acha de usar os artigos que a gente tem e transformar em histórias, assim, tirar esse modelo, né? Fazer uma narrativa, né? Assim, uma fábula, sei lá. Eu não sabia nem como falar isso, né? Qual o nome que dava. Eu confesso que quando a Paula trouxe a ideia, eu falei assim, nossa, né? Por que será? Eu achei, né, talvez uma coisa meio doida. Mas é uma maneira nossa de trabalhar, de ir em frente, né? Vamos fazer, vamos ver o que dá, vamos levando. E aí a Fá embarcou nessa, assim, vamos, né? Vamos fazer. E aí foi surgindo a ideia de usar um pouco mais a criatividade, né? E fazer um produto que fosse uma narrativa. E aí foi uma sugestão da Paula, né? Transformar artigos, né? Que ela tem a gente tem no blog, né, da Casa na Árvore, que são artigos autorais, que já tem esse toque assim, pessoal e tal. E a gente já tinha alguns artigos no blog, né, e eu tenho uma parte que eu escrevo, né, no blog, que normalmente tem uma emoção atrelada, alguma coisa aconteceu, e enfim, e aí eu junto, né, uma linguagem corporativa dentro da emoção que está ali para escrever. E aí eu, sei lá, eu não sei se eu descobri, se eu redescobri, né, uma habilidade, né, minha com textos narrativos. Eu fui gostando muito, né, de pegar aquilo e transformar numa história. A primeira história que eu criei, eu fiz uma releitura, né, da fábula da lebre e da tartaruga. E na hora que eu li aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Assim, ficou assim, nem imaginava, né? Eu não conseguia imaginar o tamanho ou a transformação, porque realmente ela pegou aquilo que estava muito corporativo, ainda muito duro, né? E eu achando que estava o máximo ainda, né, do blog, achando que eu estava arrasando. E a Fá transformou em histórias, assim, incríveis. E a gente achou que precisava de alguém para musicar, para ter uma trilha, para ficar bem, assim, explorar bastante o áudio. E aí quando a Paula envolveu o Léo e o André, né, na produção, eles também se entusiasmaram, né, com o texto e começaram a trazer ideias. O André e o Leonardo
da Martins, né? Eles trabalham com brand, enfim, e tem uma pegada musical assim muito forte. E entregamos esse primeiro projeto e eles devolveram nesse lugar assim que eu sou péssima de música, mas eu me arrepio só de ver como foi ficando a construção, enfim, os elementos. Então acho que isso foi um caminho muito legal, assim, rico e para nós também. E acho legal por causa disso, também não tinha nenhuma... a gente se permitiu, né, que a ideia fosse se transformando, né, ao longo do processo de criação. Fabulando Business, ele surge dessas ideias assim e do acreditar e do ir junto, sabe, e de falar sim e de testar e colocar para ver se funciona, enfim. E é isso. E eu fiquei muito feliz assim, né, de ouvir os meninos falando um em cada layer, né? E a composição, então tem uma atriz que dubla, né? Na verdade a história é muito menos eu e a Fá hoje, antes a gente tinha a gente falando, né? E é uma história contada, assim, que na verdade vai encaixar e encaixa como mensagem, né? As histórias têm poder de tocar o coração das pessoas e ensinar, né? No fundo a gente aprende muito quando a gente ouve as histórias e, enfim, a ideia foi um pouco nesse sentido do Fabulando. E a gente vai usar muito nas trilhas de desenvolvimento, né? Assim, eu e Fá, a gente tem pensado muito, eu, Fá e Evander, que está atrás aí das câmeras, ele não aparece muito, mas ele ajuda muito nessa criação. Pensado em coisas diferentes para potencializar o aprendizado, então o Fabulando Business tem esse lugar também de ter um elemento diferente para que, por meio das emoções e de histórias e de outros elementos, a gente consiga, né, não ser só o racional, mas o sentir também, porque o sentir transforma e a gente aprende muito. Então, a expectativa do Fabulando é que realmente, na verdade, não tenha limites, que as pessoas se emocionem, que elas só curtam, que faça sentido, e se não tocar o coração, que se divirta, enfim, né, de uma forma ou de outra. A ideia é que tenha sim uma alegria aí nesse ouvir e se joga na história, né, assim, deixa a história entrar e só sinta e, enfim, e viaje para os mundos que façam sentido. Eu acho que é isso, assim, a expectativa maior é esse, que as pessoas possam curtir muito e viajar e se emocionar com as histórias. Por que corre tanto? Não sei. Faz tantos anos que eu estou correndo que não me lembro por que comecei, sabe?